Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal, dê um joinha e compartilhe com os amigos. Vamos começar a aula. Termoquímica. Exercício de lei de Hess. Em um conversor catalítico, usado em veículos automotores, em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma delas mais importante é um CO reagindo com oxigênio virando CO2. Então, o monóxido de carbono sendo transformado em gás carbônico. Sabendo-se que as entalpias de reações citadas abaixo são, então nós temos duas reações que o problema nos forneceu. E queremos achar o ΔH para esta reação. Então, pode-se afirmar que a reação inicial é. Vamos ver qual das alternativas que é a correta. Então, lembrando, esta é a reação que o problema quer que nós calculemos o ΔH, tá? E saber se ela é exotérmica, endotérmica, se absorve ou se libera energia. Tá? E ele deu essas duas reações intermediárias para fazer o exercício. Então vamos calcular. Bom, aqui está a reação que o problema quer a resposta e as duas reações intermediárias. Então vamos olhar os produtos e reagentes da reação que a gente quer, né? Olhar as intermediárias que o problema forneceu e deixar os reagentes e produtos do lado certo da reação e com a quantidade certa. Então vamos olhar um de cada vez. A primeira reação, ele me dá carbono na forma de grafita e o oxigênio. Tá? Oxigênio eu tenho na reação, está do lado certo. Tá? Agora eu tenho um outro reagente, ou um outro produto, que é o CO, que ele na reação que nós queremos chegar, ele está na primeira parte, está como reagente. E nessa daqui, ele está como produto. Na hora que eu somar, esse produto vai ter que estar do outro lado da reação como reagente. Então, ele está do lado errado aqui. Então, nós vamos ter que inverter esta reação. A quantidade está certa, 1 mol, 1 mol. Tá? Quando eu falo 1 mol, eu não preciso pôr 1 aqui na frente, porque a gente já está vendo 1 mol de CO. Tá? Então a quantidade está certa, ele só está do lado errado. Então nós vamos inverter a reação e lembrando, inverteu a reação, inverte o sinal do ΔH. Na segunda reação, eu tenho aqui o CO2 e ele aparece na minha pergunta como produto. E aqui ele está como produto. E a quantidade está certa, 1 mol, 1 mol. Então, eu não vou precisar mexer com essa segunda reação. Ela está do lado certo, tá? E está na quantidade certa. Então, vamos precisar só inverter a primeira reação. Então, o CO, que ele está como produto, ele passou a ser reagente. Carbono grafita, que era o meu produto, meu reagente, ele passa a ser produto. O oxigênio, que era reagente, passa a ser produto. Então, nós invertemos a reação toda. O ΔH, que era negativo, agora é positivo. Então, a reação foi invertida, inclusive o sinal do ΔH. Agora, vamos somar as duas reações e ver se a gente chega nessa reação que o problema pede. Bom, então temos aqui a reação que o problema quer e as duas reações que foi dada pelo problema, já trabalhada elas, já feita a inversão de quem precisava inverter. Então vamos somar. Na hora que eu somar tudo que está de um lado e do outro, eu posso cancelar. Então carbono grafite está entrando nesta reação como reagente, mas nessa ele é produto. Então estão de lados opostos. Então nós podemos cancelar. O oxigênio saiu meio nessa reação e entrou 1 nessa. Então, se saiu meio e entrou 1, ainda sobra meio. Eu cancelo meio com este.
E ainda sobra meio oxigênio. Mas é interessante porque eu preciso de meio oxigênio na resposta. Bom, olhando aqui, não dá para cancelar mais ninguém. Não tem ninguém aqui que eu possa cancelar. Nenhuma substância química que dê para cancelar. Então, vamos somar. Tudo que estiver do lado do reagente, a gente coloca à esquerda da seta que indica a reação química. Então, um CO, ele já aparece aqui. Mais, sobrou meio de oxigênio, então sobrou meio de oxigênio. Cancelei, lembrando, só meio. Aqui eu tinha 1, ainda sobrou meio. Como produto, eu tenho um CO2. Ele aparece aqui. Não tem mais ninguém. Então, nós, quando fizemos a soma das duas reações, chegamos na reação que o problema pedia. Tá? Então, o ΔH dessa reação vai ser a soma do ΔH das duas reações intermediárias. Então, vamos somar. O ΔH é igual a 26,4 positivo mais menos 94,1. Lembrando que esse mais aqui só indica que eu vou ter que manter o sinal que está com 94,1. Então, agora vamos fazer a operação. Vai dar menos 67,7 kJ. Portanto, se é negativo, a reação é exotérmica e ela libera calor. Então, a alternativa correta, letra C, exotérmica, libera calor e é 67,7 quilocalorias por mol. Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Um bom estudo e espero ter ajudado.